Você sabia que o ultrassom e o ecocardiograma podem ser utilizados durante uma PCR? Isso pode trazer algumas vantagens para a definição da etiologia da PCR e também alguns critérios prognósticos podem ser avaliados com o uso dessas ferramentas. Isso pode parecer uma coisa um pouco inovadora para algumas pessoas, mas já existem protocolos que, quando usados de forma organizada e planejada por profissionais com experiência em centros capacitados para o atendimento à PCR, podem trazer benefícios sim nos pacientes que têm uma PCR por uma causa indeterminada. Então isso auxilia bastante as equipes. Eu vou mostrar para vocês como que a gente deve fazer uso dessas ferramentas nesse cenário. Bom, e quais as razões para eu utilizar o eco e o ultrassom durante uma PCR? Vamos lá. Ele pode ajudar a determinar a causa da PCR nas situações onde eu não consigo determinar de forma clínica, pelos critérios clínicos e obtenção de dados sobre o estado clínico pré-PCR. Eu posso ter informações valiosas sobre a volemia, o estado circulatório e a função cardíaca do paciente. Em segundo e terceiro lugar, eu consigo reavaliar uma ESP, determinando então se isso se trata de uma ESP verdadeira ou de uma pseudo-ESP. Isso vai ter uma importante implicação prognóstica e assim auxiliar a decisão de interrupção da RCP ou da continuação dos esforços. Ou seja, usando o eco e ultrassom durante uma PCR de uma forma organizada e protocolar, eu posso identificar causas potencialmente tratáveis, eu posso modificar a abordagem, ou seja, optar pelo tratamento de uma causa tratável e guiar esse tratamento caso ele seja necessário. Eu também posso determinar o prognóstico da PCR e tomar minha decisão entre continuar ou cessar os esforços de RCP. Porém, é claro que pode-se pagar um preço por isso, né? O espaço físico tende a ser limitado, existe pouco tempo disponível para que eu faça as aquisições de imagens ultrassonográficas e para depois eu fazer as interpretações. Então é claro que a gente carece de alguma expertise dos profissionais que estão ali dando assistência a uma PCR. E também precisamos de um profissional com alguma expertise na aquisição e interpretação das imagens ecocardiográficas e ultrassonográficas. E é óbvio que o pouco treinamento ainda é o calcanhar de Aquiles para o uso dessa ferramenta neste cenário de PCR. Às vezes nós falamos de uma coisa mais avançada para uma assistência a PCR, mas a gente sabe que na vida real é muito comum esse tipo de cenário acontecer. Uma certa desorganização, profissionais tensos, ansiosos, que foram pegos de surpresa e que não sabem exatamente o que fazer naquele momento. Tem gente que fica um pouco mais afoita e acaba gritando, falando mais alto e sendo desrespeitoso com outros profissionais. Então é óbvio que a gente precisa de uma organização muito bem feita, de uma experiência, de uma capacitação, de um volume de atendimentos a PCR dessa equipe e que a gente tenha também todo o aparato necessário e disponível para que protocolos mais avançados sejam utilizados. Ou seja, o básico é indispensável para que o avançado seja colocado em prática e tenha realmente um ponto positivo, que ele funcione mesmo. E como são as recomendações para o uso de eco e ultrassom na PCR nas diretrizes? A gente tem a atualização da diretriz de RCP da SBC de 2019 e tem várias recomendações para a monitorização das manobras de RCP e todas elas recebem recomendação 2A ou 2B, ou seja, existem grandes controvérsias para o uso dessas ferramentas de monitorização da qualidade da RCP. A gente vê ali embaixo que o uso de eco transtorácico ou transesofágico pode ser considerado para o diagnóstico e para a tomada de decisão, como nós falamos, né, numa PCR, e pode ser utilizado inclusive para situações como tamponamento cardíaco, dissecção de aorta e embolia pulmonar. Essa recomendação é 2B por essa diretriz, existem pouquíssimas evidências sobre o assunto e claro que há controvérsias entre os diversos profissionais e experts que participaram da escrita dessa diretriz. Mas a gente vai mostrar que utilizada de forma inteligente, de forma selecionada, em centros capacitados, com profissionais capacitados para isso, essa pode ser uma excelente ferramenta. Bom, quando a gente está atendendo uma PCR, e nós temos principalmente o ritmo não chocável, a ESP ou a sistolia, é fundamental que a gente busque a causa dessa PCR. E nós temos 10 grandes possibilidades de PCR e óbito, os famosos 5Hs e 5Ts, que têm que ser considerados.
É claro que eu não devo atirar para todos os lados e tratar automaticamente 10 causas, ou tratar imediatamente várias causas aí que não foram realmente bem avaliadas. É importante que a gente vá até um familiar ou busque um relatório médico, busque informação sobre o estado clínico pré-PCR e a gente tenha mais dados para que a gente seja levado para um diagnóstico mais provável. E aí sim, vamos determinar, dentre os 5Hs e 5Ts, o que é mais provável, o que deve ser buscado e tratado imediatamente. Isso pode fazer toda a diferença. Por isso que a gente diz que um paciente que tem uma PCR em ritmo não chocável precisa muito de compressões eficazes e de um diagnóstico, de uma causa reversível que pode ser buscada e tratada imediatamente. Essas são as duas principais, os dois principais alvos de um paciente que tem uma PCR em ritmo não chocável. Mas sabemos que na prática acontece muito isso que está mostrando aqui embaixo, né? Um cenário de muita dificuldade para se obter alguma informação. Às vezes o paciente chega sem muitas informações, ou os familiares que estão presentes estão, obviamente, muito ansiosos, muito tensos e não conseguem passar uma informação precisa. Então, a gente pode fazer uso, sim, do eco e do ultrassom neste cenário com bastante inteligência para que a gente busque diagnósticos e seja mais preciso nas nossas intervenções.